Vamos falar de Marx e Friedrich Engels. Karl Marx todo mundo conhece como fundador do marxismo, mas é muito importante que seja conhecido inclusive por gente que não é marxista ou contrária ao marxismo, porque independentemente das posições políticas de esquerda que ele fundou, ele é um pensador de referência para entender a sociedade, a política e tudo mais. Então, Marx e seu parceiro Engels, seu braço direito Engels, são muito importantes na definição do que vai ser o chamado socialismo científico. Existem ideias utópicas desde antes, a gente viu isso com Thomas More, ou Thomas More, no século XVI, e um dos livros de Engels vai chamar do socialismo utópico ao socialismo científico. Ou seja, ele entende que em vez da abolição da propriedade como utopia, que é o que Moros propunha, a abolição da propriedade privada dos meios de produção especificamente seria algo de base científica. Vamos entender por que isso se dá, como isso se dá. Uma ideia básica de Marx e Engels é a ideia de que a história da humanidade é a história da luta de classes. Isso com exceção de um período inicial, que seriam as sociedades ditas primitivas, como se falava antigamente, selvagens, como se diria hoje, que seriam sociedades mais igualitárias, nas quais homens e mulheres teriam direitos iguais ou parecidos, e nas quais não haveria hierarquia entre homens de um tipo e de outro. Como esse período ocorre antes de haver história, antes de haver escrita, nós não temos uma documentação do passado sobre isso, mas muitas tribos, ou várias tribos, grupos selvagens, podem atestar esse tipo de uma vida evidentemente mais pobre, evidentemente mais simples, mas que não teria uma hierarquia. E segundo um grande antropólogo falecido já, Pierre Clastres, que escreveu muito nos anos 1970 e 80, sem ser marxista, muito ao contrário, mas segundo Pierre Clastres, as tribos indígenas trabalhavam muito pouco. A ideia de trabalho é muito rara, existe caça, existe plantio, mas aquilo que houver de trabalho propriamente dito, equivalente ao atual, seria algumas poucas horas por dia. Então não era uma vida ruim. Seria uma vida, obviamente, muito arriscada, muito desprovida dos confortos da atualidade, mas não seria uma vida miserável, não haveria miséria. Mas, enfim, são sociedades muito diferentes entre si, e o fato que Engels escreve um livro também, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, no qual ele supõe que as tribos não teriam propriedade privada, pelo menos em tempos muito antigos ou em certas condições das tribos que há hoje, mas que teriam surgido quase que simultaneamente a família, com a subordinação da mulher ao homem, o Estado, com a subordinação dos cidadãos ou dos súditos ao governante, e a propriedade privada. Tudo isso seria mais ou menos simultâneo e criaria um mundo de desigualdade. A luta de classes, então. A história da humanidade seria a história da luta de classes. O que é a chave da luta de classes para nossos autores? É a apropriação do excedente. Isso quer dizer, existe a pessoa que trabalha, digamos, aquele que planta e colhe, aquele que caça, aquele que, enfim, faz qualquer tipo de trabalho, manual, poderá ser mais tarde intelectual, mas enfim, estamos pensando no sentido mais simples, a produção física, a produção material. Ora, uma parte do que essa pessoa produziu é tirada dela. Isso é o excedente. Essa parte que é tirada não é uma sobra, não é aquilo de que ele não precisa. É uma parte que é tirada sempre. E é tirada, dependendo da sociedade, de maneiras diferentes. E cada tipo de sociedade, cada tipo de economia, cada tipo de modo de produção, para usar o termo técnico marxista, cada modo de produção se define pela forma pela qual esse excedente é expropriado do produtor. O produtor, então, é o trabalhador. A gente ouve as federações de indústria, etc., falam em classes produtoras chamando os empresários. Não. Do ponto de vista marxista, classe produtora, produtor, é quem trabalhou, quem realmente deu duro para fazer essa coisa. Não é quem mandou, não é quem investiu o capital. Quem trabalhou, quem colocou o seu trabalho nisso. Então, vamos supor, por exemplo, a sociedade medieval. Na sociedade medieval, você tem os que trabalham e você tem os que rezam, que é o clero, e os que guerreiam, que são a nobreza.
Então, clero e nobreza não produzem. Eles extraem uma parte do que é produzido, uma parte substancial do que é produzido pelos trabalhadores, com dois pretextos diferentes, com duas alegações diferentes. O clero, porque está lutando pela salvação da alma de todos. A nobreza guerreira, a nobreza se define porque ela é guerreira, a nobreza guerreira porque ela está protegendo todos. Então, esses são duas razões, duas alegações fortes para justificar a expropriação do excedente do produtor, do trabalhador. Ou a violência, a força bruta, quer dizer, eu como nobre tenho espada, tenho cavalo, tenho soldados, e com isso eu tiro do servo, ou mesmo do vilão, que pode ser um homem livre, mas que, enfim, não é servo, eu tiro dele aquilo que ele tem, dizendo que eu estou protegendo. Violência ou força bruta. No outro caso, superstição, religião, espiritualidade. O clero também apropria uma parte importante. Quando a gente vê as obras maravilhosas que ficaram da Idade Média, castelos, tapeçarias, igrejas, etc., a gente vê que o excedente não era tão pouco, não. Quer dizer, apesar da massa viver numa pobreza grande, não era pouco o dinheiro que era expropriado deles. Então, essa expropriação se dá de um valor, é economia, né? Quer dizer, então nós temos a produção, o marxismo é célebre porque ele considera a economia como fundamental para a compreensão da sociedade, existe uma base econômica, alguns falam em infraestrutura econômica para todo o restante, para as relações políticas, para as concepções culturais, para as ideias, a base seria econômica. Mas por economia nós estamos entendendo essas relações de produção que basicamente estão nisso. Como que alguém produz e é expropriado no seu excedente pelas classes dominantes, pelos grupos dominantes. E é justamente essa forma de expropriar o excedente que articula um modo de produção. Então, um modo de produção feudal, que seria da Idade Média, o senhorial, como outros preferem dizer, em que há um senhor e há seus subordinados, servos, vassalos, vilões, vários tipos de relações, até mesmo escravos, embora na Europa medieval eles não fossem frequentes, não fossem tão comuns. Isso tudo estabelece um tipo de produção. Depois disso, nós vamos ter o capitalismo. O capitalismo tem uma grande diferença em relação às formas pré-capitalistas de economia. No capitalismo, a expropriação do excedente não se dá por pretextos não econômicos, mas se dá de maneira econômica. A própria economia explica a expropriação de um excedente econômico. Explicando. Para o clero pegar uma parte de bens, ele usa uma argumentação espiritual. Para o nobre pegar uma parte de bens, ele usa uma argumentação da ordem da proteção. Para o capitalista pegar uma parte dos bens do seu empregado, do seu funcionário, do seu operário, ele usa uma argumentação econômica. Então o capitalismo tem uma pureza, tem um desenvolvimento maior, porque a própria economia é a forma pela qual se expropria a economia. O capitalismo então desvenda, coloca nu aquilo que antes estava de certa forma embotado, escondido. Estava escondido porque se davam justificações espirituais ou filosóficas ou conceituais para algo que no fundo é uma relação econômica de expropriação. Então daí a ideia marxista de que a economia é a base pela qual uma sociedade se entende. Você entende o feudalismo a partir das relações econômicas que nele existem. E você entende o capitalismo a partir das relações econômicas que nele existem. Mas o capitalismo, nesse sentido, é mais transparente, é mais evidente o que está acontecendo nele. Bom, para Marx, você pode dizer, há uma injustiça com o trabalhador é expropriado em todas as formas, sim, claro, mas Marx não quer fazer um juízo moral. Não é isso o mais importante para ele. O Thomas More faria um juízo moral, vamos dizer, é muito ruim, é péssimo tirar os bens dos pobres. Para Marx não é um juízo moral, é um juízo político e baseado numa análise econômica que é sério. O Capital é um livro sério, quer dizer, Marx é um cientista. Evidentemente, desde o tempo dele, muita coisa mudou. Você pode criticar, rever muita coisa, mas existe uma seriedade nessa ideia. Então, o projeto dele não é simplesmente a ideia de tirar
de acabar com essa expropriação, acabar com essa violência sobre os pobres. É a ideia de que é possível, numa sociedade avançada economicamente, abolir a propriedade privada dos meios de produção. Lembrando uma coisa que eu já disse rapidamente em outra aula, meio de produção é aquilo que serve à produção. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa na qual eu moro, ela não tem papel produtivo. Se eu tenho um carro que eu uso para circular pela cidade, ele não tem papel produtivo. Se eu uso o carro para ser táxi, para fazer Uber, para transportar mercadorias, para ter um alto-falante e vender produtos na rua, ele está fazendo parte da produção, ele é meio de produção. Se o imóvel, em vez de ser lugar de residência, ou além de ser lugar de residência, é um lugar em que eu tenho uma loja, tenho uma fábrica, tenho uma oficina, ele é meio de produção. Então, o que Marx propõe é a expropriação dos meios de produção. Não é o fim de toda a propriedade privada. É o fim da propriedade privada, que é meio de produção. Então, isso por quê? Porque Marx entende que o capitalismo, como todos os modos de produção anteriores, se desenvolve e chega um momento em que ele entra em crise. Essa crise se deve ao fato de que existe um conflito. Todo modo de produção está baseado num conflito. Então, no feudalismo, é o conflito entre quem expropria e quem é expropriado. Clero e nobreza versus trabalhadores. No capitalismo, é o conflito entre o capitalista e os trabalhadores. Quer dizer, que no caso não são mais vassalos, servos, etc., mas são assalariados. Esse conflito chega uma hora que ele fica a tal ponto antagônico que ele tem que se resolver pela vitória de um dos lados. Assim como o feudalismo ou o regime senhorial acabou com a vitória do capitalista sobre o nobre, do poder do dinheiro sobre o poder da força e da espiritualidade, o capitalismo acabará com a vitória do trabalho sobre o capital. Então, é esse o estudo que Marx faz, todo um raciocínio longo sobre isso, e isso significará a substituição do capitalismo pelo socialismo, no qual, então, você terá a propriedade social dos meios de produção, e aqui nós temos que enfatizar as duas grandes ideias, duas grandes propostas de Marx, que pouca gente conhece. Na verdade, quando se fala de marxismo, ou quando se fala de esquerda socialista, se faz uma confusão danada. Então vamos dizer, o que Marx quer antes de mais nada, o que ele supõe que vai acontecer antes de mais nada. Primeiro, a abolição da propriedade privada dos meios de produção, já disse várias vezes, mas não pela estatização. Não se trata de estatizar. Na verdade, Marx é pela supressão do Estado. Ele defende, sim senhores, que haja a abolição do Estado. O Estado é um órgão de dominação das classes dominantes, no caso da burguesia, no capitalismo. Então, o Estado tem que ser suprimido. Então, longe de você fortalecer o Estado, como geralmente se supõe que o marxismo defende, e como aconteceu de fato nos países ditos comunistas, o que Marx pretende é a abolição do Estado. É bom entender que estamos falando do Estado do tempo de Marx do século XIX. Esse é um Estado que atua sobretudo como repressor, como polícia. É um Estado que controla as classes laboriosas, classes perigosas. Esse é o nome de um livro importante, de um autor francês chamado Chevalier, que mostra como, no século XIX, existe constantemente a ideia de que as classes trabalhadoras são perigosas. Então o Estado vai reprimir essas classes, vai prender trabalhador, vai dizer que eles são criminosos, vai tentar colocar no nível do crime comum aquilo que é uma reivindicação social, política, etc. Então, esse é um ponto importante que o Estado faz. Vai negar direito de voto a trabalhador, a quem não tenha propriedade, a quem, por exemplo, no caso da França, em 1850, dos 7 milhões de eleitores que a República tinha estabelecido na hora que deu o sufrágio universal, ainda que apenas masculino, 3 milhões foram riscados de um momento para o outro, porque passou a se exigir um atestado de moradia do eleitor de pelo menos tanto tempo que seria dado pelo empregador. Então, ou porque os trabalhadores mudavam constantemente de emprego porque não tinham estabilidade alguma, ou porque os patrões não queriam que os pobres votassem, simplesmente quase metade do eleitorado foi suprimida. Isso permitiu, então, um avanço da direita significativo nas eleições desse período, 1850, na França.
Então, essa criminalização das classes trabalhadoras, essa perseguição às classes trabalhadoras, é um papel importante do Estado. Outro papel importante do Estado é a repressão moral. Então, em nome da religião, muitas vezes católica, outras vezes protestante, estamos falando sobretudo de países cristãos, ah, nos quais algum esboço de democracia está surgindo, desde as revoluções inglesa, francesa, americana, sobretudo nesses países, aquele que tem condutas que discrepam da moral cristã são uma espécie de alvo da atuação da polícia. Então, o que Marx quer, quando Marx diz abolição do Estado, eu entendo que é sobretudo a abolição da polícia. Não está pensando em abolir as funções de planejamento do Estado, planejamento econômico, até porque isso não existe na época. O Estado não está planejando economicamente. O Estado acaba dando apoio às políticas econômicas, aos capitalistas, ao grande capital, muito mais pela repressão de quem diverge deles, do trabalhador, daquele que se atreva a fazer uma greve, uma manifestação, ou que proteste, por exemplo, na Inglaterra, aos luditas. Os luditas são pessoas que quebram máquinas porque as máquinas estão desempregando gente. A máquina faz o trabalho de várias pessoas. Então vai lá a polícia bater neles. Agora, eles estão lutando por quê? Porque um monte deles ficou desempregado. Então você tem uma luta social que é descaracterizada pelo Estado como luta social e transformada em criminalidade. Então, Marx quer a abolição do Estado. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a propriedade social dos meios de produção, se o Estado vai ser abolido, não pode ser uma propriedade estatal. Tem o menor sentido. Se dizer, o Estado, vamos estatizar tudo. Não, ela tem que ser uma propriedade social. Vai pertencer à sociedade e não ao Estado. E aí nós chegamos a uma situação muito complicada. Porque como que a sociedade vai tomar posse dos bens se não for pela sua representação o Estado? Mas para Marx, não. É a sociedade que tem que ter esse papel. Some-se uma terceira questão, que é o internacionalismo proletário. Proletário é um termo que vem de prole, da ideia de que o trabalhador não tem família, mas prole, como um animal. O trabalhador é então animalizado, é bestializado, ele é tratado como se fosse um bicho, sem direitos, sem nada, nem família ele tem. Então ele tem prole. Então, proletário é um nome que é pejorativo e que é assumido pelos próprios proletários. Então, quando se fala em luta do proletariado, proletariados do mundo, univos, nada tendes a perder senão vossos grilhões, frase famosa de Marx. Então, a ideia que está aí é de que esses trabalhadores estão reduzidos a um papel inferior, são minimizados, são diminuídos. E então, em função disso, eles têm que lutar para conseguir seus direitos, conseguir a sua dignidade humana. Agora, não existe diferença entre o proletário alemão, francês, italiano, que seja. É o período em que estão se formando, se fortalecendo os Estados nacionais, século XIX. É o período em que a Alemanha se unifica, unificando quase todos os territórios que falam alemão, a Itália unifica quase todos os territórios que falam italiano, e outros povos também procuram fazer seus estados nacionais. Quando fazem isso, uma língua que às vezes nem era posta por escrito, é posta por escrito, folclore é valorizado, lendas, mitos, etc. Existe toda uma valorização da nacionalidade e o marxismo não quer saber disso. O marxismo e o socialismo dizem não, na verdade não existe uma cultura comum só porque todos falam italiano, que é diferente de todos que falam alemão. Não, o irmão, o verdadeiro irmão do proletário italiano é o proletário alemão, o proletário francês, etc. Não existe essa de unificar todos os franceses contra todos os alemães. Ou, por exemplo, Guerra Franco-Prussiana de 1870, que leva à derrota da França, unificação da Alemanha. Não, isso está errado. Na verdade, o capitalista alemão explora o trabalhador alemão, como o capitalista francês explora o trabalhador francês. Então, temos que fazer a união de todos esses trabalhadores, e isso é internacional. É a Internacional Socialista. E é o hino comunista, se quiserem usar o termo, é usado já na época, sem os sentidos que vai ter no século XX, é o hino comunista que é a Internacional. O Internacional é a luta final
diz ela, diz a letra, levantai-vos, famintos da terra, e a internacional será o gênero humano. O gênero humano todo vai se unificar. Então, outro ponto então, pelo qual não pode haver Estado, não há Estado nacional. Então, o projeto marxista, que vai ser um projeto muito forte na Internacional Socialista do século XIX, entrando no XX, é um projeto de você suprimir o Estado nacional, suprimir as fronteiras e fazer que a sociedade seja proprietária dos bens. Há uma frase que não é de Marx, é de um socialista anterior, dito utópico, que é: vamos substituir o governo dos homens pela administração das coisas. Vejam, é uma ideia extremamente libertária. A ideia libertário é sinônimo de anarquista. Então, hoje se fala muito em libertarian nos Estados Unidos. Libertarian, alguns traduzem como libertário, é uma coisa totalmente diferente. São defensores do capitalismo que não querem nenhum controle estatal sobre o capitalismo. Libertário e anarquista são outra coisa. Não querem poder de Estado e não querem patrão. Nem Deus, nem chefe. É a frase forte do anarquismo. E chefe pode ser chefe no Estado, pode ser chefe na fábrica, na empresa. Não querem. Pois bem, o que quer dizer isso? Abolir o governo sobre os homens. O Estado não vai mais controlar com quem você casa, que religião você tem, quais são seus gostos. Não vai mais controlar nada disso. O Estado vai administrar as coisas. E administrando as coisas, ele pode, então sim, você pode ter, eventualmente, vir a ter um planejamento urbano, você pode ter estradas, você vai ter construção de barragens, e entrando no século XX, coisas muito mais complexas do ponto de vista econômico, só que nada disso deve autorizar o poder de Estado a controlar sua vida pessoal. Então vejam como existe um sentido quase anarquista no marxismo. Quer dizer, ele quer abolir o Estado, como os anarquistas querem. Ele quer acabar com o controle do patrão, como os anarquistas querem. Então, é próximo. Só que o marxismo, e essa é uma diferença importante, vai procurar ter um partido. Vai procurar formar um partido, que ao longo do século XIX, na segunda metade do século XIX, são os partidos geralmente de nome social-democrata. Esse nome depois vai ser modificado, mas ao longo do século XIX constrói-se um partido social-democrata importante na Alemanha, que ainda existe, o SPD. Na França existem movimentos socialistas e na Rússia existe. E aí nós temos a coisa curiosa, porque para Marx a chegada do socialismo deve se dar justamente pelo desenvolvimento econômico. Então, onde que o desenvolvimento econômico está mais forte? Onde você tem fábricas que são, vamos dizer, um nível mais alto de desenvolvimento econômico do que a agricultura, do que a pecuária? Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então, esses seriam os lugares em que o socialismo deveria surgir. Simplificando um pouco, no socialismo você teria cada trabalhador recebendo aquilo que é seu trabalho, é fruto do seu trabalho. Comunismo seria uma etapa posterior, na qual valeria o princípio: dê cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades. Então, você não vai mais receber o mesmo que aquilo que você produziu. Você pode receber mais ou menos, mas não vai ter um patrão tirando de você o excedente. Quem vai receber a mais é quem tem mais necessidade. Então, por exemplo, uma família maior tem mais necessidade do que uma família pequena. Ou uma pessoa que tem uma deficiência, ela tem mais necessidade do que uma pessoa que não tem deficiências. Um velho talvez tenha mais necessidades provavelmente do que um jovem. Então, existe um princípio de justiça nisso, de repartição sem egoísmo. Então, o comunismo representa um salto derradeiro da organização social humana, em que nós não vamos estar mais olhando exatamente quanto ganhamos, nós vamos ser generosos, não vamos mais ter o princípio egocêntrico, que é o princípio de cada um ganhar mais, que é o princípio do capitalismo. Nem mesmo vamos querer que cada um de nós ganhe exatamente aquilo que ele fez, aquilo que ele trabalhou. Nós vamos ter uma ideia de que cada um de nós ganhará aquilo de que necessita. Isso vai aparecer, por exemplo, nos ideais de Fidel Castro, muito tempo depois. Achem o que quiserem de Fidel. Estou falando os ideais que a Revolução Cubana desenvolve, que é a criação do homem novo. Então, a ideia de que haveria um homem novo desprovido de egoísmo, um homem novo que teria esses valores nos quais você
se dispõe, você não separa mais a vantagem privada e a vantagem coletiva. É uma ruptura completa com os valores capitalistas, com os valores liberais. É uma sociedade na qual o objetivo é você ser generoso, ser social, e a partir de um certo momento talvez você trabalhe até mesmo porque você gosta. E há uma passagem muito bonita de Marx em que ele diz: e na sociedade do futuro, a pessoa poderá pescar sem ser pescador de profissão, poderá pintar sem ser pintor de profissão. Então existe até uma valorização do lazer, inclusive do lazer criativo. Quer dizer, então você vai produzir o que é necessário socialmente e você vai também fazer uma série de atividades porque você gosta, porque isso melhora a vida social. É uma utopia? Pode-se dizer que sim. Muita gente vai criticar o marxismo dizendo que isso é impossível porque o ser humano é por natureza egoísta. E agora nós vamos passar então do marxismo, que então é essa teoria do século XIX, que está em Marx, depois em Engels, que pensam numa tomada do poder por um movimento crescente da classe operária, que iria aumentando, se tornando cada vez mais numerosa, e seja através da greve geral, seja através da insurreição, seja por meio das eleições, na medida que ela se torna numericamente mais forte, chegaria então ao socialismo e depois disso ao comunismo. Então esse é o universo de Marx, século XIX. O que vai acontecer? Um país atrasado, a Rússia, tem também o seu Partido Social Democrata, que participa da Revolução de 1905 contra o czarismo. Depois acontece uma grande tragédia mundial, que é 1914, a Primeira Guerra Mundial. Porque, nesse momento, os partidos socialistas de diferentes países, que têm esse valor internacionalista, quando chega a hora de um confronto entre França, Alemanha e seus aliados, esses partidos socialistas votam os créditos de guerra. Isto é, em vez de dizerem somos contra a guerra, nós socialistas franceses, somos solidários com os operários alemães, com os operários austríacos, com os operários do Império Otomano, com os operários russos, ingleses, não vamos fazer guerra? Não, cada um apoia a entrada do seu país na guerra. Em cada país faz o que é chamado união sagrada. Isto é, direita, esquerda, o patrão, empregado, rico, pobre, todos se unem pelo nacionalismo. E isso é uma espécie de meu mundo caiu para o movimento socialista, para o internacional socialista. Ela se desagrega. Não tem como subsistir diante disso. E algumas exceções existem. Alguns socialistas dizem, não vamos fazer isso. Um deles é Lenin. O Vladimir Lenin, russo, pouco conhecido, exilado. Ele diz, nós não vamos apoiar a entrada da Rússia na guerra. E, então, isso foi uma tomada de posição dele, mas alguns se reúnem numa cidade da Suíça, de outros países, e que são extremamente minoritários nos seus movimentos políticos, e o Partido Social Democrata Russo é fraco na Rússia, é fraco. A Rússia tem um poder czarista forte, etc. Só que a Rússia é um país sem a menor condição de entrar numa guerra. Ela entra na guerra, desculpem dizer, de boba. Ela entra na guerra porque ela tem alianças com a França e a Inglaterra. Vocês olhem a geografia, vocês veem que para enfrentar a Alemanha, o ideal é ela ter inimigos dos dois lados, né? Quer dizer, França atacando de um lado, com apoio inglês, a Rússia atacando de outro lado. Ainda mais porque, se você olhar o mapa, você vê que a Alemanha, Áustria, Hungria e o Império Otomano, que é a Turquia, mas muito mais que a Turquia atual, eles formam quase que um contínuo de terra, separando de um lado os países eslavos, a Rússia principalmente, e de outro lado França, Inglaterra, Itália, que são aliados contra esses países centrais, potências centrais, como são ditas. E o que vai acontecer? A Rússia leva uma surra. A Rússia se desagrega. A Rússia não tem a menor condição de levar a guerra. Resultado, o czar, depois de 2 anos e meio de guerra, é deposto. Há uma revolução em fevereiro de 1917, na qual vários grupos socialistas, não apenas os do Lenin, mas vários grupos socialistas se mobilizam, formam-se conselhos de trabalhadores para discutir as coisas políticas, decidir, conselhos de soldados no fronte, que não querem mais obedecer aos seus generais, seus oficiais, e os social-democratas, melhor dizendo, uma ala deles, chamada de bolchevistas, começa a defender todo o poder
o Soviete. Soviete é o Conselho de Operário, Conselho de Camponês, Conselho eleito por operário, por soldados. E isso tudo vai levar à Revolução Russa de outubro de 1917. Então, dessa maneira, que é quase casual, é que acontece a primeira Revolução Comunista da história. Quer dizer, não foi uma coisa necessária e não foi no país mais rico nem mais desenvolvido. Foi num país atrasado. Então, a Revolução Comunista ocorre num país atrasado. E Lenin tinha definido alguns princípios partidários que não eram os de Marx. Por isso, quando a gente fala em marxismo, leninismo, a gente está falando uma coisa diferente do que Marx defendeu. Digamos, um ou dois princípios básicos. Primeiro, tem que haver revolucionários profissionais. Como na Rússia, o Partido Social-Democrata, socialista, se vocês quiserem chamar, futuro Partido Comunista, é perseguido, então não dá para você ser militante a céu aberto. Você tem que lutar de várias formas, até mesmo expropriando bancos, coisa que Stalin faz, organizando células secretas, etc. Isso então exige uma profissionalização do militante, o que é muito diferente do que acontece na Europa Ocidental, em que, apesar dos pesares, Alemanha, França, você tem Itália, você tem partidos que trabalham de esquerda que são livres de fazer sua campanha, concorrer ao parlamento e tudo mais. Então, primeiro, militante profissional. Segundo, centralismo democrático. Ou seja, o partido discute democraticamente no seu seio o que ele vai fazer, depois decide, toma uma decisão por votos e a minoria acata o que a maioria decidiu. Então, isso tudo faz do Partido Social-Democrata, já na sua ala bolchevista, um partido organizado para tomar o poder. Um partido que é quase que um exército, quase que é uma organização hierárquica. Quer dizer, apesar de haver ser democrático, o centralismo é um centralismo e acaba tendo líderes que mandam e logo que ocorre a Revolução de Outubro, começa uma guerra civil. Então, nessa guerra civil, que vai durar vários anos, é terrível. A classe operária, em boa parte razoável pelo menos, apoia a revolução, mas ela morre em boa parte na guerra civil. Ela morre, ou então ela tem que assumir cargos no poder, e é famoso é famoso um congresso do Partido Comunista, um tanto depois da Revolução, de terminar a Guerra Civil, em que Lenin se apresenta como, diz, nós somos a vanguarda da classe operária, e um dos partidários, um dos congressistas diz, eu saúdo o senhor, camarada, por ser a vanguarda de uma classe inexistente, uma classe que desapareceu. Então, levam camponeses para cidades grandes para trabalharem, e esses camponeses não têm a disciplina operária, não têm as convicções socialistas. Então, isso tudo constrói, de certa forma, a tragédia da Revolução Russa. Quer dizer, eles ganham a guerra civil, eles instauram o regime, mas depois eles não têm mais base, não existe mais gente suficiente para apoiar esse regime. E isso vai acabar levando às ditaduras, Lenin estabelece uma ditadura, depois disso Stalin radicaliza a ditadura e o comunismo vai ser ao longo de sua história uma ditadura. Então, existe uma divergência muito grande, vamos dizer, entre o que Marx pregou e o que foi o marxismo-leninismo. Porque Marx, como eu dizia, queria a abolição do Estado. Lenin diz, num dos seus livros, O Estado e a Revolução, sim, nós vamos abolir o Estado, mas temos primeiro que passar pela Revolução que vai dissolver o Estado. Só que entre 1917, data da Revolução, e 1991, quando termina a União Soviética, quando ela se dissolve, o Estado foi se fortalecendo. Foi ficando cada vez mais ditatorial, exceto nos últimos anos, já com Gorbachev, quando ele tentou democratizar esse regime e acabou vendo que não havia salvação para esse regime. Talvez o comunismo tenha realmente perdido toda a chance de renovação quando ele reprimiu a Revolução, a Primavera de Praga, a rigor não se chama Revolução, que foi na então Tchecoslováquia, o período de 1968, em que o Partido Comunista Tchecoslovaco decidiu admitir as liberdades democráticas.
e decidiu, então, permitir liberdade de expressão, liberdade de opinião, estava caminhando para a liberdade de voto, para a autorização de outros partidos a concorrerem, e a União Soviética ficou apavorada e invadiu, no dia 21 de agosto de 68, a Tchecoslováquia, ocupou, reprimiu, acabou com a Revolução. Não foi tão dura quanto tinha sido em 1956, fazendo a mesma coisa na Hungria, porque na Hungria foram enforcados os líderes comunistas democratas que estavam tentando abrir esse espaço, mas na Tchecoslováquia ela, sem matar as pessoas, exilou-as, deportou-as. Houve em vários países satélites da União Soviética essa tentativa de um movimento democrático. Houve um movimento operário em 1953 na Alemanha Oriental, em 1956 e de novo em 1968, 69 e de novo daí a 10 anos. Na Polônia houve movimentos tentando democratizar, mas não deu certo. Então o resultado é que o comunismo acabou fracassando. Acabou não dando certo, mas vejam, isso é muito importante. É importante notar que não se trata de partir da aplicação das ideias de Marx, porque não houve abolição do Estado, houve ao contrário um Estado policial extremamente repressivo, exatamente o que Marx não queria, e segundo, não houve propriedade social dos meios de produção, e sim propriedade estatal dos meios de produção. É diferente. Agora, se vocês perguntarem o que é propriedade social dos meios de produção, esse é um grande problema. Esse é um grande problema. E hoje, quando alguém se diz marxista, eu acho que a coisa que a gente deveria perguntar é como você faria a propriedade social dos meios de produção? Como pode a sociedade ser proprietária? Para a sociedade ser proprietária, a sociedade teria que ser representada por alguém. Essa representação da sociedade seria algum tipo de Estado. Como você faria isso dentro de uma sociedade, dentro de um socialismo, ou se quiser, um comunismo democrático? Como você faria essa representação? De que maneira isso funcionaria? Essa é uma grande questão que ficou em aberto. E esse é um dos pontos em que a renovação do marxismo seria necessária. Seria preciso explicar o que seria feito nessa direção. Talvez na direção mesmo da frase que eu citei, que é de Saint-Simon, o socialista utópico do começo do século XIX, governar os homens não mais, administrar as coisas sim. De como nós podemos fazer uma administração das coisas que não implique governar os homens. Isso parece, né, isso é um ideal lindo, mas não é tão simples assim. Porque na hora que eu administro as coisas, eu estou também desigualando o que um e outro vão receber. Então, se eu decido, por exemplo, produzir mais determinado tipo de produto, eu provavelmente estou dando vantagem a certas pessoas. Então, vamos pegar um exemplo que é extremamente atual. Vamos supor que, devido ao fato de que a produção de proteína animal exige muita água, estressa muito o meio ambiente, então nós decidimos produzir mais proteínas vegetais do que animais. Não precisamos necessariamente nos tornar vegetarianos ou veganos, mas precisamos reduzir na nossa dieta a proporção de carne. Então, e isso será benéfico para a natureza, para o planeta, etc. Ao fazer isso, é claro que nós vamos avantajar quem está trabalhando mais no lado vegetal do que no lado animal. Então, como nós faremos isso sem fazer uma transferência de poder que beneficie uns em detrimento dos outros? Aí que entra o famoso homem novo. Você tem que ter, então, um espírito menos egoísta, menos egocêntrico do que no capitalismo. No capitalismo, você apela aos benefícios, às vantagens privadas, benefícios privados para ter vantagens públicas. Você tenta dar lucros privados para que isso traga resultados públicos bons, o que supõe um outro tipo de organização que é tema de outra aula. Mas no caso do socialismo, você vai apelar às pessoas para que elas façam a coisa pelo bem da sociedade. Isso parece absolutamente utópico no pensamento dominante em nosso tempo. Agora, eu queria só alertar uma coisa. Houve um esforço danado, extremamente intenso, do pensamento burguês, do pensamento capitalista, para construir a ideia de que utopia é uma coisa impossível, de que projetos construídos com base nos valores éticos
sozinhos não se sustentam, de que é necessário sempre você ter o aguilhão do lucro. É necessário sempre apelar ao egoísmo das pessoas para trazer vantagens sociais. E que toda a arte, vamos dizer, da economia, consiste em você apelar ao egoísmo individual para que isso você consiga que resulte em vantagens sociais, mas que desejar o bem da sociedade é impossível, é inútil, não funciona. Então, isso foi tão dito que nós acreditamos nisso. Mas será que é verdade? Porque vejam, por exemplo, algumas utopias. E eu estou saindo agora do Marx. Estou pensando em algumas coisas que foram ditas como impossíveis. Abolir a escravidão. Durante milênios, a escravidão foi uma forma de trabalho muito usual. Por quê? Porque era praticamente impossível você conseguir que pessoas, que homens livres, remassem em galeras no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar no qual você precisava, a vela não funcionava sempre, então você precisava ter barcos com remadores. E esse trabalho era tão horroroso que as pessoas não duravam muito tempo, não viviam muito tempo, não só um escravo ou quase só escravo. Trabalho em minas. Minas fosse minas de metais preciosos, fosse minas de sal, que é uma necessidade humana básica. O mineiro, quem trabalhava em Minas, vivia alguns meses, talvez poucos anos. Trabalho horroroso, só escravo. Existe uma gravura do Brasil colonial mostrando dois soldados acompanhando com baioneta, escravos que estão carregando um barril cheio de fezes. Você acha que um homem livre iria trabalhar nisso, se não fosse, enfim, quer dizer, um não escravo iria trabalhar nisso? Muito difícil, a não ser que pagassem muito bem, que não é o caso. Então, durante muitos anos, houve a escravidão. Aí, a escravidão acaba. Talvez também porque surgiram as máquinas. Notem que a abolição da escravidão, a partir de 1800, vem junto com uma sociedade de máquinas. Então, na qual a energia passa a não depender só da musculatura humana e dos grandes mamíferos, mas também da máquina a vapor e depois das máquinas de explosão, etc., como o carro, o motor do carro, etc. Mas, de qualquer forma, era uma utopia? Era uma utopia. Realizou-se a abolição da escravidão? Sim, realizou-se. Pega a questão da igualdade homem-mulher. Durante milênios, mulheres foram consideradas seres inferiores. Inclusive como seres inferiores intelectualmente. Hoje o que a gente tem? Nas universidades, cada vez mais mulheres. Do que vocês veem nos trabalhos que usam o cérebro, cada vez há mais mulheres do que homens. É verdade que das 500 empresas mais ricas do mundo, nem 10 têm mulheres como CEOs. Mas isso é uma questão de tempo. No Irã, que é um regime teocrático, em que as mulheres são subordinadas aos homens, há mais mulheres do que homens nas universidades. Isso vai explodir num certo momento. Quer dizer, por enquanto as iranianas estão tendo que casar, uma parte delas está tendo que casar com homens que são mais burros do que elas. Homens são inferiores a elas intelectualmente. Quanto tempo elas vão aguentar isso? Quantas mulheres iranianas estão recebendo ordens de homens que elas acham, dentro de si mesmas, estúpidos? E quanto tempo pode durar isso? Então vocês vejam, aquilo que era utópico deixa de ser. Quando se começou a falar em defesa do meio ambiente, ecologia, muita gente dizia isso é utopia, isso é impossível. Veja só, ridicularizavam os ambientalistas. Cada vez está mais forte isso. Cada vez está mais difícil você vender produtos que sejam resultado de uma destruição do meio ambiente. Nós temos, quando exportamos produtos agropecuários, que mostrar que a cadeia de produção deles não estressou o meio ambiente, não teve mão de obra infantil, etc. Então, essa ideia de que os valores éticos não podem sustentar uma sociedade, essa ideia que é extremamente forte no capitalismo, que não existe antes do capitalismo, que antes do capitalismo as sociedades davam tanta importância à religião que se dizia, mesmo que não fosse real, que a prática estava baseada nos valores religiosos. O capitalismo é extremamente econômico na hora em que ele diz, não, você não precisa ser bom para fazer o bem. Você não precisa ser bom moralmente, individualmente, para fazer o bem social. O capitalismo dá essa tacada genial, mas isso não quer dizer que o capitalismo se encerra a história. Então, encerrando, vimos Marx, vimos Lenin, vimos o fracasso do comunismo
real no século XX, ao mesmo tempo que vimos as ideias de Marx no século XIX, que obviamente têm que ser revisadas para o século XXI, não são as mesmas coisas, mas eu queria dizer uma última coisa. O socialismo marxista, que acabou muito identificado aos partidos comunistas, ele supõe sim a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Agora, não podemos esquecer que ao longo do século XX, de um lado foram criados partidos comunistas, muitas vezes fruto de cisão dentro dos partidos socialistas, de outro lado, houve partidos socialistas e social-democratas que permaneceram fortes, e esses partidos acabaram fazendo o quê? A social-democracia. O que é, em boa parte, uma humanização do capitalismo. Uma frase que vários disseram, não tem dono, é: nós queremos o mercado, mas sem os valores do mercado. Seria mais ou menos: queremos o capitalismo como um modo de produção eficaz, é o modo de produção mais eficaz que existe para produzir muita coisa, mas não queremos os valores do capitalismo, os valores predatórios do capitalismo. É possível, então, você humanizar o capitalismo, impedindo o abuso da mão de obra, impedindo a exploração de menor de idade, exigindo salários iguais para homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, que façam o mesmo trabalho. É possível fazer isso. E a social-democracia conseguiu muito nisso. Hoje o que a gente tem no horizonte é uma social-democracia namorando a ecologia. O que vai sair disso? A gente não sabe. Isso terá a ver com o marxismo? Isso permitiria repensar o marxismo, dar um novo vigor a ele? Não sabemos ainda, mas de qualquer forma, são possibilidades que estão no nosso horizonte. Então, vejam, Marx tem muita coisa a ajudar a pensar. Essa questão da expropriação do excedente, questão da justiça social, etc. E tem muito a ser revisto. Nenhum dos autores que a gente estuda aqui é para a gente assinar embaixo. Todos eles são para nos ajudar a pensar. Espero que esta aula tenha ajudado vocês a pensarem sobre as questões políticas atuais.